Procure, amados, o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, logo no capítulo 1. Nós vamos ler também a partir do versículo 1. Amém? Encontraram aí? Deuteronômio 1:1. Vai dar certo aí? Amém? Diz assim: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel e Labã e Azerote e de Zaabe. 11 jornadas há, desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cades Barneia. É isso também? Eu vou ler somente o versículo 2. 11 jornadas há, desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cades Barneia. Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento, aberta ainda, tá bom? Deixa aberta aí a tua Bíblia, mas coloque ela aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite, para que Ele fale conosco. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Fala poderosamente dessa noite, meu Deus, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Toma o teu assento aí. Cades Barneia, ela já fazia fronteira com a terra prometida. Se você não sabe, foi nesse lugar que Israel ficou por 38 anos. E a palavra diz que no versículo 2, 11 jornadas há desde Horebe. Horebe, amados, é o Sinai, tá bom? Em algumas Bíblias, revista atualizada, já há 11 dias. E o que é que ele diz? 11 dias era o tempo estimado de Horebe até Cades Barneia. E Cades Barneia já era a fronteira, era sul de Canaã. E por que eles não entraram logo? Porque eles tiveram medo dos homens daquela terra. E por isso, por causa do seu medo, da sua falta de fé, ao invés de 11 dias para conquistar a terra, porque essa era a ordem, eles passaram 40 anos. Então, o que nós vamos aprender hoje, através desse relato, é que se não confiarmos em Deus, se não acreditarmos na sua palavra, se tivermos medo dos gigantes, daquilo que vai acontecer, isso aí, amados, a rebeldia vai nos atrasar. Foi o que aconteceu com eles. Um trajeto que em 11 dias eles poderiam chegar até a terra prometida, porque se você não sabe, foi desse lugar que Moisés, ele mandou os espias entrar na terra. Vamos ver aqui. Procure no livro de Números. Números, você vai voltar um livro só. Números capítulo 14. Versículo 34. 14, versículo 34, quem encontrou? Números 14, 34, quem encontrou, diga amém. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Olha para mim aqui. Se eles já estavam em Cades Barneia, se depois de Cades Barneia bastava entrar na terra prometida, por que eles passaram 40 anos? Por causa daqueles espias. Os espias entraram na terra e viram que a terra realmente manava leite e mel, mas havia os gigantes, havia os moradores da terra, e eles tiveram medo. E aquele medo eles trouxeram para as pessoas
de Israel: olha, não podemos entrar na terra prometida, o Senhor nos enganou, é melhor termos ficado no Egito. Isso aí, amados, irritou a Deus. E Deus prometeu que essas pessoas que disseram isso, elas morreriam. Toda aquela geração, amados, de Israel, que saiu do Egito, toda aquela geração morreu nesse trajeto de 38 anos em Cades Barneia, apenas rodeando a terra, e não conseguiu entrar. Vamos ver aqui. Volte para Deuteronômio, capítulo 1, mais uma vez, o versículo 46. Esse texto aqui, o Moisés fala na primeira pessoa, porque ele registrou tudo isso. Ele foi uma testemunha ocular do que aconteceu. Aliás, o próprio Moisés não entrou na terra prometida. Ele diz assim, ó: assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Agora capítulo 2, versículo 14. Deuteronômio capítulo 2, versículo 14. E os dias que caminhamos, desde Cades Barneia até que passamos o ribeiro de Zared, foram 38 anos. Amados, olha, quando eles saíram do Egito, a primeira parada deles seria no Horebe, no Monte Sinai. E do Monte Sinai até Cades Barneia seria 240 quilômetros. E dali, amados, em Cades Barneia, qual era a ordem? Era tomar Canaã. Mas eles não obedeceram ao Senhor. Versículo 15. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Olhe para mim aqui, olhe para cá. Segundo esse texto aqui, por que eles passaram 38 anos? Mas pastor, não eram 40 anos? Amados, eles passaram 2 anos para chegar até ali. 38 anos, para que todos pudessem morrer no deserto. Nenhum daqueles entrou na terra prometida, somente o Josué e o Caleb. Porque eles foram um dos espias que disseram: olha, nós vamos conseguir, Deus não mentiu, Deus está conosco, Ele vai nos dar a terra. Mas eles desobedeceram. Agora, o que o Moisés ele quer dizer, é isso também que eu quero falar para você, que tudo isso poderia ter sido evitado. Basta que eles crescem. Eles viram, amados, Deus abriu o Mar Vermelho. Alguns ali presenciaram as pestes do Egito, como Deus fez. Mas mesmo assim, eles foram incrédulos. Olha, não podemos vencer. Os que moram em Canaã são gigantes. Olha, nós somos gafanhotos. Não vamos vencer. É melhor termos ficado no Egito. Isso aí contaminou as pessoas e quiseram até apedrejar o Moisés. O Moisés que ajudou eles. Vamos lá. Deuteronômio 1, 26. A primeira coisa, a rebeldia contra Deus. O que é que pode atrasar a minha vida? O que é que pode atrasar a tua vida? Primeira coisa, a rebeldia contra Deus. Capítulo 1, versículo 26. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Esse, amados, foi o primeiro pecado, a rebeldia. Lembra do Saul? Samuel falou para o Saul: Saul, você vai destruir os amalequitas. Mas ele, amados, não obedeceu. E o que Samuel falou para ele? É melhor obedecer do que sacrificar. Mas vamos lá, isso aqui foi o primeiro pecado. Segundo, acusar Deus de ter errado. Deuteronômio 1, 27. E murmurastes
nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Olha para mim aqui. Você já pensou assim alguma vez? Que Deus enganou você? Quem coloca, amados, um pensamento desse na cabeça de uma pessoa é o diabo. É óbvio que todos nós vamos ter dias difíceis. Sempre, amados, vão haver os gigantes, as tribulações. Às vezes nós fazemos algo que temos certeza que vai dar certo, mas não dá. Qualquer pessoa é assim. Nenhuma pessoa, mas no mundo, tudo que ela faz dá certo. Não. Eu ouvi certa vez de um atleta campeão de surf: nós mais perdemos do que vencemos. Em um campeonato, em um ano todo, nós temos 10 circuitos, nós ganhamos 1 ou 2, o resto nós perdemos. Então na nossa vida é da mesma forma. Então, por causa daquele percalço, por causa daquele problema, daquela tribulação, o que eles disseram? O Senhor nos enganou, o Senhor nos odeia, amados. Quem nos odeia é o diabo que odeia você. Pelo contrário, Deus, Ele nos ama. Às vezes o que acontece na nossa vida, amados, é para o nosso crescimento espiritual. Pastor, mas eu não entendo. Eu também não entendo. Eu queria, mas que tudo desse certo. Não é assim que a gente quer? Você tem que crer. Então, por causa daquele percalço, eles acharam que não iriam vencer. Vamos lá. O terceiro pecado, a incredulidade. Aqui, ó, Deuteronômio capítulo 1 e o versículo 32. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. O que Moisés está dizendo? Depois que tudo que Deus fez, todos os milagres, todos os livramentos, todas as portas que Deus, Ele abriu para você, os inimigos que Ele protegeu, que Ele não deixou tocar em você, mesmo assim você não creu. São nos momentos difíceis, amados, que nós vamos ter que mostrar a nossa fé no Senhor. Versículo agora 21. Qual era a ordem do Senhor? Outro pecado também tremendo. Deuteronômio capítulo 1, versículo 21. Ele diz: eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e nem te assustes. Qual era a ordem? Era tomar a terra. Mas o que eles fizeram? Antes de tomar a terra, eles tiveram medo e falaram para o Moisés: Moisés, é bom sabermos o que há na terra. É bom sabermos sobre os soldados, sobre as pessoas que moram lá. E aí eles enviaram aqueles espias. O que significa isso? É a pessoa querer fazer as coisas do seu jeito. Deus, Ele fala para você fazer daquela maneira, é daquela maneira que você tem que fazer. Aqui, ó, capítulo 1, a partir do versículo 22. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens já diante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensine o caminho pelo qual devamos subir, e as cidades que devemos ir. Isso me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e lhe trouxeram e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Olhe para mim aqui. Então, de acordo com esse relato aqui, a ideia de espiar a terra não foi de Deus.
Nós lemos o relato lá em Números, que fala que Deus deu a ordem para Moisés: Moisés, espia a terra. Mas segundo esse relato aqui do próprio Moisés, ele está dizendo na primeira pessoa: olha, vocês chegaram até a mim e disseram que era melhor, antes de tomar a terra, era melhor mandar espias. Foram esses espias que afrouxaram o povo. Foram esses espias que trouxeram o relatório de incredulidade. E aquelas pessoas já eram incrédulas. Aquelas pessoas, amados, já eram rebeldes. Elas nunca se converteram ao Senhor. Por isso, passaram 38 anos. E todas elas que pecaram contra o Senhor, que foram rebeldes ao Senhor, não entraram na terra prometida. Pastor, isso mudou? Amados, Deus ele não muda. É o mesmo critério. Deus também, ele tem um plano para você. Deus também tem uma terra prometida para você. Não sei qual é a tua terra prometida, não sei o que Deus prometeu para você, mas a ordem é a mesma: não ser incrédulo, não ser rebelde, cumprir as ordens do Senhor, para que você também não pereça. Então, quando agimos com rebeldia, nós vamos atrasar nossas próprias vidas. Procura aí, carta aos Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 15. O que aconteceu ficou, amados, gravado na história do povo de Israel. E no Novo Testamento, o escritor de Hebreus, ele vai lembrar desse relato. Quantos morreram no deserto? Mas lembrar também que Deus não mudou. É da mesma forma que ele age. Pastor, mas nós vivemos no período da graça, muito mais agora que o Senhor está conosco. Não é motivo para também desistirmos ou agirmos sem fé. Carta aos Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Enquanto se diz hoje, olha para mim aqui, eu já fiz essa pergunta antes, mas eu vou perguntar também hoje, que é importante. Quando a Bíblia diz hoje, quer dizer quando? Hoje. A palavra de Deus, amados, é atemporal. Quando diz hoje, hoje, 28 de fevereiro de 2025. Então a palavra é atemporal. E olha o que ele diz: enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas, com quem se dignou por 40 anos, não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Olha para mim aqui. Isso aqui, amados, 2, 3 mil, 4 mil anos depois do acontecimento. Agora o escritor de Hebreus está lembrando. Quantos morreram? Não foram os que foram rebeldes? Não foram os que foram incrédulos? Mas ele diz hoje. E o versículo 18: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amados, o que vai fazer com que você recue, o que vai fazer com que você perca o teu tempo, é a incredulidade. O escritor de Hebreus, ele deixa bem claro: o problema maior deles foi a rebeldia e a incredulidade. Então ele diz hoje, se ouvirmos a voz do Espírito Santo, não sejamos também incrédulos e rebeldes.
E outra coisa, irmãos, o maior exemplo de rebeldia na palavra do Senhor é o próprio diabo. Quem incentiva, amados, a pessoa à rebeldia, à desobediência, vai ser o diabo. Porque o Senhor, Ele vai nos incentivar a crermos. Ele vai tocar no nosso coração para acreditarmos e obedecermos ao Senhor. Mas o diabo, ele vai incentivar a pessoa ao pecado. Vamos finalizar aqui. O livro do profeta Isaías. O destino do diabo, amados, é o inferno, é o lago de fogo. Livro do profeta Isaías, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Procura aí. O livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12. Amém? Diz assim, ó: como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse é o local, amados, onde o diabo ele vai estar. Porque ele se exaltou e ele foi rebelde ao Senhor. Ele é o exemplo maior da rebeldia. Então todas as vezes, amados, que a gente age com rebeldia, nós estamos obedecendo ao diabo e não a Deus. O que Deus quer é que você obedeça ao Senhor, tá bom? Agora, para finalizarmos mesmo, volte aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, a partir do versículo 22, aquilo que eu falei para você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, quem encontrou? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Por quê? A rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul foi um rei escolhido pelo povo, de acordo com o que o povo queria. Tinha todo estereótipo de rei, mas não tinha o coração de rei. Falhou porque era obstinado. E quando Samuel chamou a atenção dele, ele não reconheceu o seu erro. Saul, você deveria ter feito assim: olha, Samuel, eu fiz ainda melhor. Os animais eram para serem mortos. Olha, o povo trouxe para sacrificar ao Senhor. Aí o que o Samuel falou para ele: obedecer é melhor do que sacrificar. Você desobedeceu a Deus, você desobedeceu uma ordem do Senhor. Agora o Senhor também rejeitou você. Isso mudou, pastor? Não mudou, amados. Todas as vezes que nós rejeitamos a palavra do Senhor no mundo espiritual, amados, ao invés de irmos para frente, nós estamos recuando e somos repreendidos pelo Senhor. O que o Senhor quer é que você possa obedecer a sua palavra. Deus, amados, Ele não mudou. As promessas dele para a nossa vida
vão se cumprir sim, mas depende também da nossa obediência. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.